Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num momento em que chovem problemas na cabeça do presidente da República, dos seus familiares e dos membros do governo de uma maneira geral. Nós vamos ver quais serão os desdobramentos que os grandes veículos de comunicação darão aos últimos acontecimentos, às últimas revelações, aos últimos áudios que foram publicados e estão circulando pelas redes de uma maneira geral. E vamos ver quais serão as consequências no mundo concreto, porque a CPI da Covid está querendo utilizar das últimas informações para interpelar pessoas muito próximas do presidente da República, o que vai aumentar ainda mais a sua corrosão, a corrosão da sua imagem. Bom, se você está chegando agora e você é simpático ao governo, você acredita no presidente da República, amigo, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Você está sendo enganado e você está sendo roubado. Você pode não gostar dessas revelações, mas acompanhe os nossos papos aqui que você vai entender por que eu estou dizendo isso. E se você está chegando agora, se inscreva aqui conosco também, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar interessante, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o Brasil, de fato, no mundo político, é uma obra de ficção científica sem limites. Se Júlio Verne fosse vivo e fosse fazer uma obra aqui no Brasil, provavelmente ele não imaginaria os personagens que na vida real estão circulando por aí. O presidente da República ele está sendo bombardeado porque estão sendo mostradas as vísceras da sua vida política. Nada que os grandes veículos de comunicação já não soubessem e nada do que eles não pudessem já terem colocado para todos nós, para que a população brasileira soubesse que, de fato, nós não temos um presidente que é íntegro, que é honesto, que é ético, que defende a família, defende o Brasil, defende a administração pública. Nada disso é possível de ser verificado na figura do presidente da República. Bom, hoje a gente está vendo que as pesquisas vão dando conta para todos nós que a imagem do presidente vai se degradando a cada instante. Hoje vai degradar um pouco mais com as últimas revelações. A avaliação positiva de Bolsonaro cai ao menor patamar desde a posse, mostra a pesquisa CNT-MDA. Pesquisa publicada hoje, no começo dessa semana. E esse levantamento, que foi feito entre os dias 1º e 3 de julho, mostra que apenas 27% dos entrevistados consideram o governo bom ou ótimo. Gente, ainda tem 27% do povo brasileiro que considera o governo Bolsonaro ótimo ou bom? Gente, isso é falta de informação. Não é possível que uma pessoa bem informada, as pessoas que estão perdendo seus parentes, estão vendo a economia do nosso país, estão vendo a falta de governo em todas as áreas, que ainda tem a gente que ache que o governo é ótimo ou é bom. Por isso que eu digo para vocês aquela frase de Hegel: a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Pense nessa frase. E aí a gente vai entender porque é uma parcela da população que não está sendo devidamente informada, porque ela ainda deposita alguma crença no Bolsonaro. E como o inferno astral de Bolsonaro está muito grande, estão circulando pelas redes bolsonaristas um áudio, gente, que tem se questionado, né, se é um áudio verdadeiro. Mas a voz aqui é a voz do Onyx Lorenzoni e as redes bolsonaristas estão divulgando esse áudio como sendo do Onyx Lorenzoni pedindo orações para o Bolsonaro diante do que está acontecendo. Está circulando. Quem nunca escutou? Eu nunca tinha escutado. Eu recebi esse áudio, vou compartilhar com vocês e vocês tirem suas próprias conclusões do que é que faz, né, esses grupos divulgarem esse tipo de mensagem que a gente não sabe se é real, mas é muito parecida. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. Vem nesse final de noite, pedir um clamor, uma oração, mais do que você tem feito pelo Brasil, principalmente pela vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Recebi um áudio agora de uma parceira do meu ministério e de uma solicitação do próprio pastor Silas Malafaia, que o presidente Jair Bolsonaro ligou para ele, pedindo para que o pastor Silas orasse por ele, porque ele está muito doente, sentindo muitas dores no corpo, e quando chega por volta das 18 horas, ele não consegue colocar os pés no chão de tanta dor. Ele sabe que isso não é normal, que isso é espiritual, são setas malignas do inferno contra o presidente.
Então você que é brasileiro, você que é cristão, levante o clamor, repasse essa informação para as suas redes sociais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por essa lista de transmissão que eu tenho. Bom, e aí o áudio esse está circulando, eu coloquei só esse trecho para vocês aqui porque, de fato, as setas, né, as setas malignas atingindo o presidente da República, enfim, mas o pessoal tá colocando isso aí para o povo orar para o Bolsonaro. E o Bolsonaro, nessa noite, ele publicou um Twitter que as redes bolsonaristas estão fazendo um carnaval em cima desse texto aqui e as teorias conspiratórias elas vão se avolumando. Publicou o presidente da República. Vamos ver se a gente consegue interpretar isso aqui. Diz ele, vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes. E esse alguém, aí ele coloca entre aspas, Daniel, passe a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. Aqui, no próprio texto, ele vai insinuar que o Daniel é o José Dirceu, que estaria de posse de um material pornográfico envolvendo alguém para fazer chantagem contra esse alguém. Diz ele lá. Essa prática de chantagem muito comum, utilizada em Cuba, se encontra na página 143 do livro A Vida Secreta de Fidel, de Sanches. Diz Bolsonaro, parece que isso está sendo utilizado no Brasil, importado de Cuba pela esquerda, onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender o chantageador, Daniel. Quando nada tem contra seu alvo principal, vão para cima de filhos, parentes e amigos do mesmo. Inquéritos e acusações absurdas, daí quebram sigilos, determinam buscas e apreensões, decretam prisões arbitrárias, etc. Gente, as redes bolsonaristas estão dizendo que a pessoa chantageada seria o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal e que contra ele haveria algum tipo de chantagem. O canal Terça Livre publicou um Twitter do Roberto Jefferson, que é uma espécie de mentor intelectual dessa gente. Diz o Twitter, um político comunista ligado a Cuba, que responde pelo codinome de Daniel, teria um filme feito pela polícia secreta cubana, onde um urubu, alguém com toga, né? Um urubu, num quarto de hotel em Havana, aparece de saia levantada sendo sodomizado. O velho, desculpem, mas é o que está escrito aqui, está sendo chantageado, uma vergonha. Então, as redes bolsonaristas estão jogando uma bomba, uma cortina de fumaça em cima dessa revelação que aconteceria no dia de hoje. De todo modo, é uma coisa muito grave o presidente da República publicar um Twitter insinuando esse tipo de aberração, esse tipo de bizarrice contra o ministro da Suprema Corte, como se esse ministro da Suprema Corte estivesse fazendo tudo porque estaria sendo chantageado pelo José Dirceu. Portanto, o Barroso, que é a figura que eles têm dito aqui, né, nas redes sociais, estaria atuando, ele pelo menos, contra o Bolsonaro não querendo voto impresso, aquela história toda, dando decisões favoráveis a José Dirceu, enfim, é a situação que um presidente da República que não passa em nenhum teste de sanidade mental depois dessa, né? Mas as redes vão pedindo oração para ele e coisas que tais. E o jornal a Folha de São Paulo publicou hoje uma matéria que nos dá conta aqui daquilo que o mundo já sabia, que o Bolsonaro ficou rico na política, fazendo da política e a colocação dos seus filhos e de apadrinhados dentro da máquina pública, uma fonte, uma indústria de dinheiro público para os seus benefícios pessoais. E hoje a Folha publica esses áudios aqui atribuídos a ex-cunhada do Bolsonaro, né? Uma irmã da ex-mulher número 2. É difícil até a gente saber de quem que a gente está falando, porque ele já teve vários casamentos, e aí é difícil a gente dizer mulher 01, 02, todas elas saíram muito bem da história, saíram muito bem endinheiradas do relacionamento com o Jair. Diz a irmã de uma das ex-mulheres de Bolsonaro sobre a coleta de dinheiro e como é que a coisa estava se operando. Vamos lá. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega,
pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Esse foi o André, era um dos assessores do Bolsonaro, entre 2006 e 2007. Foi exonerado porque não queria repassar a grana. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que e tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Hudson também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava bolada era ele. Quem me levava e me buscava no banco era ele. O tio Hudson, que é o Guilherme Hudson, é o coronel da reserva do Exército, tio de Andréia e Ana Cristina Siqueira Vale. Segundo André, ele recolhia o dinheiro dos salários. Tiozinho aí poderoso, hein? Na hora que eu tava aí, que eu tava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico. E eu também tava, porque eu ficava com 1.000 e pouco e ele ficava com 7.000 reais. Então, assim, certo ou errado, já foi. Não tem jeito de voltar atrás. Andréa Siqueira admitiu que devolvia quase todo o salário quando foi funcionária fantasma de Flávio Bolsonaro. E aí o cara compra mansão, né? É que ainda não caiu a ficha deles, que agora voltar para a política, voltar para o que ele fazia tão cedo, esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o 01, né, o Jair não vai deixar, tá entendendo? Não pelo Flávio, mas enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele, fazer o quê? Essa aí é a mulher do Queiroz, né? Deixa eu colocar a mulher do Queiroz dizendo que tá difícil do Queiroz voltar para a política, porque ele ficou muito evidenciado, né? E aí ele dá a última fala aqui da matéria. Vamos lá. Irmão, apaga. Escreveu, apaga. Eu sei com quem eu conversei esse assunto aí. Chateadão também por causa disso. Lembra que eu falo? Apaga, 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 apaga. Aí deu nisso aí. O Anjo também, a primeira coisa que o Anjo chegou para mim e falou na minha cara, ele falou assim, você foi traído ontem à noite. O Anjo é o advogado Assef, né? Frederico Assef. Gente, quando a pessoa está devendo, né, ela tem esse tipo de comportamento, né? Apaga, apaga, apaga. Eu vou colocar para quem ainda não viu ainda a declaração de bens do presidente da República, que é pública, né? Na Justiça Eleitoral, vou colocar o link para vocês. Vocês vão examinar o patrimônio do presidente. Em 2018, quando ele disputou as eleições, ele tinha vários imóveis aqui, é um patrimônio absolutamente incompatível com qualquer mandato honesto de um deputado, de uma pessoa da administração pública. Ele tinha aqui um dinheirinho bacana em poupança, para vocês terem uma ideia. Bolsonaro tem muitos imóveis, as esposas saíram dos casamentos com muitos imóveis, os filhos têm um talento imobiliário que não precisa nem falar para vocês, mas ainda assim o Bolsonaro disputou as eleições com R$ 481.836,05 na caderneta de poupança. O indivíduo para saber guardar dinheiro, né? Para acumular patrimônio e ter muito dinheiro. Vou colocar para vocês essas informações aí, que são informações públicas. E essa situação toda está fazendo com que o Renan Calheiros, que está sendo fustigado agora pela Polícia Federal, tudo indica, porque o ministro da Justiça é um homem que é delegado da Polícia Federal, está colocando a máquina para fustigar o Renan Calheiros. E o Renan Calheiros, diante dessas informações, resolveu solicitar que a ex-cunhada de Bolsonaro seja convocada para a CPI da Covid. Qual é a justificativa? O Renan Calheiros está dizendo o seguinte, que esse modus operandi do Bolsonaro de colocar um monte de pessoas e pegar grana, isso pode estar sendo espelhado dentro da administração pública com os militares que ele está colocando dentro da máquina pública. Por exemplo, só no Ministério da Saúde, mais de 23 militares. Quem garante, isso segundo a suposição de Renan, que esses militares, em contrapartida ou em agradecimento, não estejam também fazendo a mesma coisa que está sendo verificada pelas matérias, como tendo sido uma prática nos gabinetes da família Bolsonaro. Que esses militares não estejam pegando uma beirada do seu soldo, do seu contra-cheque, e depositando para alguém, enfim. Essa é a questão que o Renan está levantando. Mas mais do que isso, né, visa expor para o Brasil de uma forma definitiva
quem é Bolsonaro, quem são os Bolsonaros, se são pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas que podem falar de forma muito dura contra a corrupção e que são pessoas que de fato podem comandar um governo onde as pessoas não se corrompam, ou as pessoas que estão no governo de fato não têm no que e nem quem se inspirarem, porque quando eles olham para a família Bolsonaro, eles não se sentem e nem um pouco obrigados a serem honestos, a serem incorruptíveis ou não participarem de alguma situação de corrupção. A gente já viu no nosso papo anterior que muitos militares que estão dentro do governo Bolsonaro já começam a cair do pedestal. Os pés começam a ser ganhar umidades e os pés de barro com umidades, com água, começam a se dissolverem, né? Gente, a gente vai ver quais serão os desdobramentos nesses próximos dias aí pelos grandes veículos de comunicação que são os responsáveis de levar esse tipo de papo que a gente está levando aqui para a maior parte da população brasileira. De todo modo, o que é que está acontecendo com a cabeça do presidente da República? Ele virou um adolescente de 13 anos de idade e que não consegue raciocinar de forma diferente de um menino irresponsável? Vamos acompanhar o que vai acontecer. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente se encontra no nosso próximo papo. E desculpa aí pelo que vocês viram aqui, mas é porque essa gente está no governo é capaz de fazer coisas incríveis, né? Fico por aqui. Tchau, gente.